Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início à nossa segunda aula prática da disciplina de Ciências Morfofuncionais dos Sistemas digestório, endócrino e renal. Hoje nós vamos ver a parte anatômica e, por isso, para que vocês explorem melhor essa anatomia, vocês têm acesso à base OVD na biblioteca virtual, através do AVA de vocês. E vocês podem seguir todos os passos no tutorial que eu deixei no grupo para vocês. Então, vamos lá, vamos iniciar nossa aula hoje, não é? Que a gente vai discutir sobre o sistema digestório, né, e o renal. Vamos ver a parte anatômica deles. Nós sabemos, né, que a anatomia, né, do sistema renal e do sistema digestivo, hoje nós vamos ver como os órgãos que compõem, né, que constituem esses sistemas, eles estão localizados. Então, nós vamos poder ver, né, através das peças, a localização, vamos ver quais são esses órgãos que compõem esses sistemas, como eles estão ligados entre si, né, essas estruturas dentro desse sistema que permitem com que tanto o sistema renal quanto o digestório funcionem, né, perfeitamente e desempenhem a sua função essencial para o nosso organismo. No sistema urinário, né, que é o sistema renal, nós vamos ver os rins, né, que estão ligados a outras estruturas desse sistema, permitindo, então, que aconteça o processo de filtração e excreção da urina. No sistema digestório, nós vamos ver todos os órgãos que constituem esse sistema, como eles estão ligados. Vamos ver também as glândulas acessórias, como, por exemplo, o fígado, como eles trabalham, não é? De forma a manter, então, o funcionamento de todos os processos que acontecem dentro do sistema digestório. Nós vamos ver um pouquinho, então, sobre o processo de digestão, de absorção e de excreção, né, que estão relacionados com os diferentes mecanismos que associados a esses órgãos, vão dar funcionalidade a todo o sistema digestório. Nós vamos ver, então, esses dois sistemas, não é? E na aula de ontem, nós discutimos a histologia desses sistemas, né? Vimos, foi uma aula bem densa, vimos, né, 6 lâminas que nos mostraram toda a parte histológica desses sistemas, e hoje nós vamos ver a parte anatômica. Então, o que nos interessa dentro dessa anatomia dos sistemas renal e digestório. Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje? Reconhecer e identificar as estruturas anatômicas relacionadas com a posição anatômica da região do sistema renal, visualizando todos os órgãos que compõem o sistema urinário e as estruturas dos rins. E o segundo objetivo é reconhecer e identificar as estruturas anatômicas relacionadas com a posição anatômica das regiões do sistema digestório, visualizando os órgãos que compõem o sistema digestório. Mantenham o microfone de vocês fechado, para que a gente possa, né? Agora a gente vai passar o vídeo, para que a gente possa acompanhar, né? Legal essa passagem. Então, mantenham os microfones fechados e, à medida que for necessário, vocês podem levantar a mãozinha ou abrir o microfone e a gente pode acessar. Então, nós vamos começar com a primeira anatomia que nós vamos ver hoje, que será do aparelho do sistema renal, né? Então, de todo aparelho urinário. Vamos lá? Os nossos procedimentos, nós vamos utilizar hoje na nossa aula o Atlas Digital. Então, nós vamos usar a nossa base, que é o OVD, que é onde nós temos, então, o Atlas Anatômico da nossa disciplina. Então, nós vamos utilizar esse Atlas, e nesse Atlas nós vamos observar, então,
As estruturas renais, então, o rim fechado e vamos dissecar, ter um rim aberto. Vamos ver o ureter, a bexiga urinária, a uretra masculina, a uretra feminina. Então, nós vamos ver o posicionamento dessa estrutura. Vamos observar aqui que ela percorre, então, o pênis. Então, ela é uma estrutura, por isso que ela é uma estrutura mais alongada do que a feminina. E vamos ver, então, um comparativo entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino. Então, para isso, nós vamos ao nosso software, ao nosso OVID, e nós vamos, então, acessar essas estruturas para melhor detalhamento. Então, vamos ao nosso OVID. No nosso OVID, nós temos vários sistemas. Então, aqui nós vamos buscar os sistemas da nossa aula de hoje. Então, nós vamos ver inicialmente o sistema urinário. Então, procurem na base aí de vocês o sistema urinário. E nós vamos iniciar, então, conhecendo o sistema urinário a partir dos rins. E ao final nós vamos ver, então, as diferenças do posicionamento do sistema urinário masculino e do sistema urinário feminino. Então, vamos abrir aqui um sistema, um corte, né? Uma visualização onde nós temos os rins. Então, aqui onde está escrito kidneys, 2 cliques e nós temos aqui o posicionamento. Então, só reduzindo aqui o nosso zoom para entendermos melhor como fica, então, o posicionamento dessa estrutura. Então, os rins, ele possui essa característica aqui, avermelhada, como nós estamos visualizando, é um avermelhado bem intenso, ele possui essa estrutura de formato de feijão, onde essa parte que é a côncava, onde nós temos aqui o hilo, ele fica voltado para a coluna. Ele é direcionado para a face posterior, então, do nosso esqueleto. Ele fica posicionado, então, entre a 12ª vértebra aqui da torácica e a 3ª vértebra da lombar. Então, esse é o posicionamento. O rim esquerdo, ele é deslocado um pouquinho mais para baixo, e ele é deslocado justamente porque aqui logo acima dele fica o fígado, então uma parte do lobo, né, fica comprimindo essa estrutura, então por isso que ele tem um deslocamentozinho um pouquinho a mais abaixo. E ele é um órgão que nós dizemos que ele é um órgão retroperitoneal. Por quê? Porque ele é um órgão que ele não fica nem na cavidade abdominal, que nós vamos ver aqui, onde nós temos a parte do sistema digestório depois, ele fica próximo, então, dessa região, envolvendo o peritônio. Então, ele é um órgão que nós chamamos de retroperitoneal. Esse órgão, então, que é retroperitoneal, ele possui mais ou menos, no rim adulto, de 5,5 a 7,7 centímetros de largura, e ele possui até 11,25 de comprimento. Então, ele não é um órgão tão grande, ele é um órgão pequeno. E aqui nós estamos visualizando, então, essa estrutura, então, fechada. Então, junto a essa estrutura, nós temos aqui a parte do hilo. Então, nós estamos vendo a parte frontal. Então, aqui, olha só, nós temos a descrição desse corte, que é da parte frontal. E nós temos aqui a região do hilo. Então, nós vamos ocultar essa primeira parte para nós termos a visão aberta dessa estrutura. Então, ampliando aqui a nossa visão. Só um minuto. Então, aqui nós temos a visão aberta dessa estrutura. Então, nessa porção aqui é a porção cortical. Então, olha ali, porção cortical dos rins. Nessa porção cortical é que se encontram os néfrons. E aqui é a porção, então, medular.
Então, aqui nós temos as pirâmides. Então, ampliando novamente aqui a nossa estrutura. Então, aqui, de forma a visualizar as estruturas, então aqui eu tenho a região do córtex, que é a porção cortical, que é a parte mais externa desse rim. E aqui eu tenho a porção medular. Então, aqui na porção medular, nós vemos as pirâmides. Essa porçãozinha aqui, que é o vértice da pirâmide, é uma porção que nós chamamos de papilas renais. E essa porção aqui é a porção, então, do cálice menor. Então, esses cálices menores aqui, eles desembocam aqui nessa região que é chamada de cálice maior. E o cálice maior, por consequência, na pelve renal. Então, aqui é a estrutura da pirâmide. A estrutura da pelvis renal, então, com o cálice maior, menor e aqui o cálice maior. E a continuidade da pelve pelo ureter. Então, se nós tivermos uma visão geral aqui do nosso esqueleto, da nossa amostra, nós vemos aqui os ureteres esquerdo e ureter direito, que vai desembocar, então, aqui na bexiga. Então, vamos detalhar melhor ainda, então, o nosso rim. Só descendo a estrutura. Então, visualizando aqui de forma geral, nós observamos, então, os córtex, o córtex, novamente reforçando o córtex e a medula, a porção aqui medular, que vai envolver, então, as pirâmides e cálice e pelve. Continuando, então, quando nós falamos do sistema urinário, nós temos ainda constituindo esse sistema, além dos 2 rins, então nós temos 2 ureteres, que são os 2 túbulos, o ureter direito, o ureter esquerdo. Então, só corrigindo, é o direito que fica então, um pouco mais abaixo do que o esquerdo, na região ali da localização. Então, nós temos um ureter direito e o ureter esquerdo, e ambos vão, então, levar até a bexiga, que é esse órgão que fica localizado mais abaixo, e ele se encontra na cavidade pélvica. Então, aqui nós conseguimos visualizar esse órgão, então, que fica localizado na cavidade pélvica. Então, resumindo aqui pela última vez a localização, e nós vamos ver as estruturas individualmente. Então, nós temos 2 rins. Esses rins, eles estão posicionados abaixo aqui da cintura escapular. Então, nós temos aqui próximo a 12ª vértebra da torácica e a 3ª vértebra da lombar. Então, é um órgão retroperitoneal, porque se encontra no peritônio, enquanto os demais órgãos do sistema urinário vai se encontrar, então, parte na cavidade abdominal, que são os ureteres que vão percorrer a cavidade abdominal, e a bexiga e a uretra que vão se encontrar, então, na cavidade pélvica, que é essa região. Então, voltando aqui aos nossos cortes, então, novamente, nós vamos lá no sistema urinário. E agora nós vamos ver, então, a região, o corte, então, a vascularização dessa estrutura. Então, nessa imagem, então, nós clicamos ali e aqui a gente consegue observar, então, a vascularização. Então, eu tenho percorrendo tanto a parte do córtex quanto da parte medular, a artéria renal, que é a artéria por onde o sangue chega, então, a essa estrutura. E eu tenho também
a veia renal, que é por onde o sangue que foi filtrado, ele sai desse órgão. Então, nós observamos aqui que tanto a artéria renal quanto a veia renal, elas percorrem as estruturas tanto do córtex, estão contornando aqui a região das pirâmides, porque é nessa região do córtex que nós temos os néfrons. Então, aqui elas passam a ser chamadas de arteríolas, porque o vaso ele diminui de calibre. Então, aqui eu tenho as arteríolas que vão, então, com a pressão do sangue, permitir a troca entre água, a passagem da água e dos compostos do sangue para dentro dos néfrons, para o corpúsculo propriamente, né, o corpúsculo renal, onde nós temos então a veia a artéria aferente e a artéria eferente. Então, essa porção aqui, ela está associada com a região do hilo. Então, a região do hilo, ele fica voltado para a região da coluna, então, para a parte posterior do esqueleto. Enquanto, então, que a região da pelve, né, ela fica mais direcionada para a região anterior. Quando nós pensamos, nós vimos na nossa aula de histologia que os rins, eles possuem uma cápsula de tecido conjuntivo, que é uma cápsula que faz a proteção. E ele faz a proteção justamente porque ele é um órgão que não tem uma outra estrutura esquelética protegendo, ele tem alguns órgãos do sistema digestório que vai ficar acima, né, posicionado acima dessa estrutura, porém, ele fica na cavidade mole, então se há algum choque, o risco de rompimento dessas arteríolas que estão fazendo a vascularização dessa estrutura, ela é muito grande. Então, por isso que uma das proteções é aqui a cápsula que está relacionada com o rim. Logo acima, nessa posição, nós temos uma glândula, que é a glândula suprarrenal, que nós vamos ver na nossa aula sobre o sistema endócrino. Então, nós vamos ver que essa glândula que fica posicionada acima dos rins, ela tem grande função na produção de hormônios, que estão relacionados principalmente com a molécula de colesterol. Então, nós vamos ver que os hormônios derivados de colesterol, os corticoides, eles são produzidos, né? Os glicocorticoides são produzidos aqui nessa estrutura. Então, aqui nós visualizamos a vascularização do rim. E após, então, a saída, nós sabemos que esses vasos renais vai distribuir, então, o sangue novamente para o corpo de uma maneira geral. Então, voltando lá no início na nossa visualização, agora nós vamos observar os ureteres. Então, vamos pegar aqui essa imagem do ureter feminino. Então, aqui nós temos uma estrutura feminina e a gente diferencia porque aqui nós temos a imagem do útero e dos ovários. Então, aqui as estruturas ovarianas e as estruturas uterinas. Se eu mudar aqui o posicionamento, eu passo a ter, então, um sistema urinário masculino. E aí nós vamos ver que nesse sistema urinário masculino, eu tenho, se eu dissecar aqui essa musculatura, eu tenho logo abaixo aqui a glândula prostática. Então, que é essa porção aqui que nós já vamos ver. Então, primeiro vamos ver lá o corte dos ureteres e depois nós vamos visualizar, então, o corte da bexiga, que permite nós visualizarmos as estruturas tanto do útero quanto da glândula prostática. Então, ureter saindo da pelve renal, que é esse túbulo, e chegando até a bexiga. Então, ele é a única estrutura do sistema urinário que vai percorrer as três cavidades. A cavidade onde tem o peritônio, a cavidade abdominal e depois a cavidade pélvica. Voltando novamente nas nossas estruturas, nós vamos ver agora a bexiga. Então, primeiro vamos ver uma bexiga feminina e depois uma bexiga masculina. Então, quando nós visualizamos aqui a bexiga, nós vemos a entrada
dos ureteres. Então, aqui eu tenho o ureter esquerdo, ureter direito, e aqui é a região do ósteo, que é por onde a urina ela é armazenada dentro da bexiga. Então, ela chega por esse canalículo, e aqui nós temos a porção dos ósteos que nós vimos que estão então responsáveis por transportar, depositar essa urina que é resultado do processo de filtração. Além disso, nós temos aqui a uretra. E a uretra feminina, como nós vimos, é uma uretra que é curtinha, né? Porque a região aqui da vagina, a estrutura ela não precisa ser tão alongada. Vamos ocultar esse osso aqui, que é o isquio. Além da uretra, nós temos também o esfíncter uretral externo. Então, aqui na bexiga, nós temos musculatura lisa. Mas aqui no esfíncter, nós temos uma musculatura que é estriada. Porque ela precisa controlar o processo de micção, que é o processo, então, de expulsão dessa urina que foi armazenada dentro da bexiga. Então, quando nós observamos a bexiga, vamos retirar esse daqui e subir, descer isso aqui. Quando nós observamos a bexiga, então nós temos aqui a porção do ósteo, né, por onde então chega o ureter. Ela é um órgão que é em formato de sacro, então ela é oco. E nós temos então a região aqui do músculo detrusor, que é uma porção mais interna da bexiga. Ela é uma das camadas, então, aqui da bexiga, se nós observarmos. Então, essa daqui é a região do músculo detrusor, que é o músculo que é responsável pelo processo de micção. Esse daqui, então, é o corpo da bexiga. Quando nós ocultamos aqui o músculo detrusor, nós conseguimos observar internamente. Então, aqui nós temos o orifício uretral, que é o ósteo. Então, é por onde a urina vai sendo depositada dentro da bexiga. E quando nós olhamos, aqui é o outro ósteo, né? Nós temos a superfície interna, que é a da bexiga urinária, e aqui nós temos, então, o corpo, né, da vesícula, da bexiga, e aqui nós temos a uretra. Então, nessa porção aqui, nós também temos um ósteo que permite, então, a passagem, formando o que nós chamamos de trígono da bexiga. Então, essa é a constituição desse órgão. Então, ele fica localizado na cavidade pélvica. E vamos finalizar, então, vendo a uretra. Então, a uretra. Clica ali para mostrar mais. E nós vamos ver a uretra masculina. Então, quando nós observamos a uretra, o sistema urinário masculino ele tem algumas características, né? Aliás, o sistema urinário tanto masculino e feminino possuem as mesmas estruturas. O que diferencia é que junto a essas estruturas do sistema urinário, nós temos estruturas do sistema reprodutor. Então, aqui eu tenho a bexiga, tenho os ureteres, a glândula, a vesícula seminal. Então, é uma glândula, né, que o sistema masculino ele tem acoplada aqui no fundo da bexiga. Então, aqui é a parte do fundo da bexiga. Junto com essa vesícula, nós temos a próstata. Então, a próstata, ela é uma glândula também. Então, ela possui uma cápsula que vai revestir essa glândula, essa estrutura. Passando por essa estrutura, então a vesícula seminal, ela possui um canalículo, que é um ducto ejaculador, né, por onde são eliminados os líquidos ejaculatórios. E aqui eu tenho, então, o início da uretra. Então, eu tenho uma porção da uretra que vai passar por dentro da próstata. Então, ela tem, junto da próstata, associado a essa uretra, nós temos a vesícula. Então, aqui o canalículo da vesícula. Então, aqui nós temos o canal
do ducto ejaculador. E esse ducto, ele então desemboca nessa porção da uretra, que é uma porção da uretra que nós chamamos de prostática. Então, a uretra, ela sai da bexiga, percorre a glândula prostática, e ela vai entrar na região peniana. Então, na região peniana. Por isso que a uretra masculina, ela é mais longa, porque ela passa por várias estruturas. Então, ela passa pela região da próstata e depois pelo corpo esponjoso, que faz parte, então, do pênis, da estrutura peniana. Então, ela tem uma uretra que vai acompanhar. Vamos remover aqui só para visualizar a uretra. Que é a uretra que vai acompanhar, então, o corpo esponjoso, né? Da porção peniana. Então, por isso que a uretra masculina é mais longa. Quando nós olhamos a porção feminina, o sistema urinário, ele também está associado com o sistema reprodutor. Então, nós temos aqui, no sistema reprodutor associado com o sistema urinário, o útero. Junto ao útero, nós temos as trompas e o ovário. E quando nós observamos, então, esse útero, então, ele envolve a bexiga através do canal da vagina. Então, a uretra, ela vai desembocar nessa porção aqui. Aqui nós temos a uretra, que está associada, então, com o aparelho reprodutor feminino. Por isso que ela é mais curta, e por ser mais curta e estar mais próxima da cavidade anal, do orifício anal, mais suscetível, então, aos processos infecciosos. Então, retornando para a nossa aula, Agora, nós vamos passar para o sistema digestório. Compostos associados com essas estruturas. Então, agora, no nosso OVD, nós vamos novamente, no nosso Atlas Digital, nós vamos reconhecer as estruturas e os órgãos referentes ao sistema digestório. Então, nós vamos verificar o posicionamento e a função de língua, faringe e orofaringe, que são estruturas relacionadas com a cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, que são os órgãos propriamente ditos desse sistema digestório. E entre as glândulas acessórias, nós vamos observar o fígado e vamos observar também o pâncreas, porque o pâncreas também produz secreções que são exócrinas, que são utilizadas no intestino, no processo de digestão, então no sistema digestório. Então, novamente, nós vamos lá no nosso OVD e agora nós vamos abrir, visualizar, então, o sistema digestivo. Então, nós vamos observar o posicionamento desses órgãos. Então, abrindo aqui o sistema digestivo alto, que é a região da cavidade oral, só para a gente observar. Então, na cavidade oral, constituindo a cavidade oral, nós temos glândulas. Aqui é uma glândula parótida, nós vamos observar mais à frente, numa outra visualização, mas ela fica próxima aqui da orelha, do pavimento da orelha, da porção externa, da região média, na verdade, porque essa daqui é a porção externa. Nós temos glândulas, como aqui, glândula abaixo da mandíbula. Então, aqui, como a glândula submandibular, que é uma glândula salivar. E aqui, mais abaixo, nós vamos ver uma glândula sublingual, numa outra imagem. Então, só para a gente compreender as estruturas da cavidade oral. Então, nessa estrutura, nós temos aqui a região da dentição. Então, são as estruturas que fazem parte, então, do sistema digestório na porção alta, na cavidade oral. E, além disso, nós temos aqui
a região da faringe. Então, aqui nessa porção da faringe, é a faringe que vai, da laringofaringe, que está associada com a porção do sistema digestório. Então, nós vamos ver todas essas estruturas melhor na nossa próxima visualização. Então, só para entender, nós temos associados com a cavidade oral, iniciando na cavidade oral, essas estruturas, e aqui nós temos o esôfago, a porção inicial do esôfago. Então, aqui só para vocês entenderem, é a traqueia, né, que faz parte, então, do sistema respiratório. Por isso que a faringe está associada com o sistema respiratório também. Então, aqui nós temos o esôfago. Então, nós vamos ver na porção, voltando lá, na região do digestório, então, que está chamando de baixo, nós temos aqui o esôfago continuando, então, da cavidade oral. Esse esôfago, ele vai desembocar aqui no estômago. Nós vamos ver tudo individualizado. Aqui nós temos o fígado com os seus lobos. Intestino grosso. Aqui, cólon descendente, cólon ascendente, o seco, colo ascendente, sigmoide, reto, e aqui terminando em cavidade anal, né, no canal anal. Nós temos aqui uma membrana que é o omento, que vai revestir então os intestinos, e nós temos essa porção aqui, intestino o jejuno do delgado, parte média, porção final, que é o íleo, e aqui nós temos o esfíncter pilórico e o duodeno. Então, agora vamos visualizar as estruturas. Então, nós estamos vendo que esses órgãos, eles ficam abrigados na cavidade abdominal. Alguns deles protegidos pelas costelas, né? Pelas costelas que estão fazendo parte também da cavidade do peritônio. Então, voltando lá... Pessoal, o áudio está saindo direitinho? Nós vamos iniciar, então, observando as glândulas. Que Perfeito. Fazem... Então, aqui nós temos a parótida. A parótida, nós temos duas glândulas, uma em cada lado. São glândulas que fazem secreção, produção de secreção. Junto a essas glândulas, nós temos um ducto, que é um ducto salivar, que vai conduzir, então, essa secreção que é produzida aqui pela parótida. Olhando pela face interna aqui da nossa imagem, nós temos duas glândulas submandibulares que são também salivares, também são produtoras de secreções usadas no processo de digestão. Cada uma delas possui o seu ducto condutor. Então, aqui, cada uma dessas glândulas possui o ducto condutor, que vai levar, então, até a língua, até a cavidade oral, né, a secreção. E nós temos aqui as glândulas sublinguais, que fica logo embaixo, então, da estrutura da língua. Vamos remover aqui, esconder essa estrutura, só para observarmos melhor essas glândulas. Remover aqui alguns desses dentes para visualização. Então, aqui nós temos a porção da língua. Só selecionar para fazer múltiplos, para ir mais rápido. Então, removendo alguns dos dentes, para nós observarmos. Então, aqui nós temos a língua. E logo abaixo da estrutura da língua, aqui eu tenho a porção de freno, da cavidade oral, bucal. E aqui, olha só, eu tenho a porção dos ductos salivares. Então, dos conductos salivares. Então, esses conductos aqui estão relacionados com a glândula submandibular.
remover esses outros dentes aqui para facilitar a visualização. Então, para remoção, só selecionar e pedir para ocultar. Então, aqui nós temos a submandibular. Aqui nós temos, né? Aqui é submandibular. E aqui é sublingual, que fica logo embaixo, então, da estrutura muscular, dessa estrutura que é muscular. E cada uma delas possui, então, os ductos responsáveis por levar as secreções que são produzidas. Voltando lá ao nosso sistema, nós vamos visualizar agora a porção da faringe. Então, para nós visualizarmos ali a parte da epiglote, onde ela está localizada. Então, aqui eu tenho a laringofaringe, que está associada com o sistema digestório. Aqui nós temos a região vestibular da faringe. As pregas vestibulares, pregas vocais, que está associado com o movimento do som, então associado essa região com a entrada do ar. Então ela está, diminuir aqui o zoom. Então aqui nós estamos observando cavidade bucal, língua, a úvula palatina. E logo associado a ela, nós temos a laringofaringe, que vai, então, estar associada com o esôfago, para a condução do alimento. Voltando à nossa imagem, novamente, agora nós vamos visualizar o tubo digestivo. Então, no tubo digestivo, nós temos o esôfago percorrendo toda a estrutura, toda a região da cavidade oral, da cavidade torácica, chegando até a cavidade abdominal, onde nós temos o estômago. Então, aqui no estômago nós vemos a região da cárdia, o esfíncter cárdico, que está associado então com a ligação entre o esôfago e o estômago, a porção da cárdia, a porção mostrando a serosa e a mucosa, então aqui é a região do fundo, e vendo as estruturas das fibras. Então aqui é a região das fibras musculares da camada muscular média, a camada externa que é longitudinal, e a interna que é oblíqua. E aqui as pregas. Então, nós temos aqui a região da mucosa, onde nós temos as pregas. Então, aqui nós temos porção de fundo, corpo, e aqui a porção do piloro. Então, porção do piloro é onde nós temos o esfíncter pilórico, que é uma musculatura, então, que vai fazer a contração para controlar a saída do bolo alimentar agora para o intestino. E aqui a região do duodeno. Então, visualizando aqui, o duodeno é a porção menor do intestino delgado. Então, essa é a estrutura do duodeno, e aqui ele vai se ligar, né? Na verdade, não tem nenhuma ligação. O que vai diferenciar é a parte de absorção e digestão e as secreções que vão estar associadas com esse tubo. E aqui a porção do jejuno, que é a parte do intestino médio. Então, visualizando aqui pela frente, essa é a porção do jejuno. E aqui a região do íleo, que é a porção final do intestino delgado. Então, o processo de digestão acontecendo aqui no estômago e na porção do duodeno, e o processo de absorção, região de jejuno, região de íleo, e o restante da água e de alguns nutrientes são absorvidos no intestino grosso.
Então, aqui no intestino grosso, região de seco, apêndice vermiforme, cólon ascendente, sempre acompanhado, então, pelas tênias, né, e também pelas inervações que são presentes. Colo transverso, descendente, sigmoide, porque faz a curvatura, e logo abaixo do sigmoide, nós temos, vamos ocultar aqui esses dois ossos, para visualizar melhor. Nós temos, finalizando o sigmoide, a porção do reto e a porção do ânus, né, do canal anal. Então, aqui nós temos a visualização do tubo digestivo. Visualizando, então, os órgãos acessórios, nós vamos ver fígado e pâncreas. Então, aqui nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele fica posicionado na volta, na curvatura do duodeno. Então, quando nós olhamos na vista frontal, nós temos aqui o fígado com os seus lobos, então o lobo direito com o lobo esquerdo, o ligamento falciforme, então que faz a união dos dois lobos direito e esquerdo, vesícula biliar próxima aqui do lobo direito, na parte final do lobo direito, e o ducto que nós vamos, né, o colédoco que vai até o duodeno. Aqui atrás do estômago e próximo ao intestino delgado, o pâncreas. Então, voltando à porção posterior, à vista posterior, nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula que tem função endócrina e função exócrina. Então, além de produzir hormônios que nós vamos discutir na nossa próxima aula, ela produz secreções que vão participar do processo de digestão que vai acontecer aqui no duodeno. Então, esse pâncreas possui uma região de cabeça, região de corpo e região de cauda, né? Então, essa é a estrutura pancreática. E ela está associada, então, ao duodeno por um canal que é chamado, então, de ampola ou papila duodenal, onde o ducto que percorre todo o pâncreas, ele vai desembocar, né, vai levar a secreção produzida pela parte exócrina através dessa papila para essa região de duodeno. Observando aqui essa estrutura, vamos ocultar aqui essa porção do estômago, do intestino, para nós visualizarmos melhor aqui o fígado. Nós temos aqui a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela possui, então, um ducto cístico. Esse ducto cístico, ele carrega a bile que é produzida aqui na vesícula biliar para esse ducto, que é um ducto conhecido como colédoco. E o colédoco, ele vai passar, então, por dentro do pâncreas e vai chegar até o duodeno. Então, aqui nós temos as glândulas acessórias, o posicionamento delas. Então, o fígado, né, na porção frontal, pâncreas na porção dorsal, né, na visão posterior, na região posterior da cavidade abdominal, e a vesícula biliar, então, aqui associada com essa estrutura. Então, nós vimos na nossa aula que Então, pessoal, nós vimos, né, nessa aula a anatomia dos sistemas renal e digestório. Nós vimos várias estruturas que que fazem parte desses sistemas. É muito importante a gente entender essas estruturas para que, quando a gente for prescrever uma dieta ou
fazer uma prescrição alimentar para alguém, a gente entenda onde está o problema do nosso paciente. Porque quando a gente faz uma prescrição alimentar, a gente precisa entender as funções dos sistemas que compõem o nosso organismo e aqueles que estão intimamente ligados, como o processo digestório e o processo renal. Eu até brincava que se a gente fosse olhar bem, né, o órgão de maior função para a gente, de maior importância, nem seria o coração, seria o rim. Né? Tamanha é a importância que o rim tem no nosso organismo e como a gente precisa cuidar dele. Então, a gente tem aí, né, esses órgãos, nós temos as glândulas acessórias, né? E para que elas possam trabalhar em conjunto, né? Para que, permitindo toda a função dentro do sistema digestório, de digestão, de absorção e de excreção daquilo que não está servindo mais, não é? Então, o nosso organismo ele é muito inteligente, né? Ele retém aquilo que é interessante para ele reter, e o que não é interessante, ele descarta, né? Ele excreta. Então, o sistema digestório, ele trabalha muito para que todos esses processos aconteçam, né? Tanto a digestão quanto a absorção e a excreção desses restos alimentares que não serão mais utilizados pelo nosso corpo, né? Daquilo que não serve mais para o nosso organismo. Então, esses posicionamentos, né, tanto no sistema urinário quanto no sistema digestório, né, aonde estão esses órgãos que compõem os sistemas, como eles estão localizados, né, quais são as suas funções, né, as glândulas acessórias que estão ali para auxiliar, todo o funcionamento dos dois sistemas, né, de uma forma geral, eles precisam estar em harmonia, esses órgãos, para que a gente consiga alcançar um bom funcionamento dentro do nosso organismo e para que a gente consiga que todas as funções sejam executadas. Então, o rim, ele é muito importante porque ele também retira as impurezas que estão presentes, né, no nosso organismo, excretando essas impurezas, né? O sistema digestório, como tudo que eu falei dele aqui, né, a importância que ele tem na nutrição do nosso organismo, né? O rim na desintoxicação do nosso organismo. Então, como eles são importantes do ponto de vista nutricional, né? Do ponto de vista da alimentação, da nutrição, o quanto eles são importantes. Então, para a gente, é assim, de suma importância entender todo esse trabalho para que a gente possa trabalhar no nosso consultório, trabalhar, né, no hospital, na formulação de prescrições dietéticas, na prescrição de dietas que vão atender diretamente às necessidades dos nossos pacientes. E assim a gente vai terminando a nossa aula de hoje. E eu convido a vocês para que façam um passeio dentro da base Ovid, para que vocês possam ter contato com essa parte anatômica, para que consigam explorar, né, esse atlas que é tão rico de imagens, né? E também está aberto para vocês, se quiserem colocar alguma dúvida, acrescentar, né, algum tipo de conhecimento para a gente, né? Estão abertos para vocês. Chegou! Há muito tempo. A senhora estava vendo o rostinho lindo dela. Muito interessante, legal. Eu vou olhar mais, que eu achei bem legal esse... Não gostei do nome, né? Ovid. Ovid. Faltou só um C na frente, né? Mas foi legal, sim. Joia. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tá tranquilo. Hoje foi bem mais tranquilo, porque a parte de anatomia, ela é mais tranquila, né? Mas bem mais interessante, né? Menina. Passa medo, hein? Hoje está todo mundo aí, ó, tá vendo? Né? Agora escondeu. Tá certo. É verdade.
Então, pessoal, a gente termina por aqui hoje. Amanhã nós temos mais um encontro, né? Estamos numa maratona para concluir as nossas disciplinas, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito para vocês, para o futuro de vocês, né? Esses encontros e poder discutir esses assuntos, né? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Um beijo, gente. Coração de cada um. E até amanhã. Fique com Deus. Tchau. Amém. Yeah.